Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Hoje eu vou dar continuidade à sequência das esferas ou sefirotes da árvore da vida. Hoje necessariamente eu vou falar sobre a sefirot ou sefirah Hokmah. Bom, antes de compreendermos simbolicamente o que seria a Hokmah, vamos voltar um pouquinho atrás e compreender ou rever o que é a esfera Keter. Então, Keter é o ponto formulado no vazio. Um ponto tem posição, mas não dimensões. Agora, imaginemos o seguinte: esse ponto no vazio começando o seu movimento no espaço. Esse movimento gera uma linha no círculo, ou seja, essa linha é a representação simbólica do que é Hokmah, ou seja, a energia que outrora estava inerte em um estado de equilíbrio, agora começa a movimentar-se no espaço. Essa movimentação, esse influxo de energia é a manifestação de Hokmah. Bom, esse simbolismo da linha reta ou o próprio símbolo do cetro ereto do poder representam o que seria essa força dinâmica, esse influxo de energia que é Hokmah. No entanto, ainda não é a cristalização de Keter, porque Keter ele só vai se cristalizar, ou seja, a sua manifestação só vai se cristalizar na forma, mesmo que seja uma forma tênue, quando aparecer as duas manifestações, que é Hokmah e Binah. Então, quando aparece Binah como terceira Sefirah, aí sim o influxo de energia dinâmico ele adquire uma estabilidade, ele tem uma certa estaticidade e aí ocorre uma limitação do informe, né, que é Keter, ou seja, ocorre uma limitação daquilo que não tem forma. Eu acho que um desenho que representaria Hokmah seria esse desenho aqui, ou seja, onde a força, o influxo de energia que ela recebeu de Keter é um fluxo de energia desorganizado, ou seja, olha o tanto de emaranhamento que tem nessa figura. Então, isso aqui representaria o que é Hokmah, ou seja, o fluxo de força desorganizada e desequilibrada. Ou seja, Hokmah ela é uma sefirá dinâmica que recebe o influxo incessante como uma energia ilimitada, ou seja, não tem limites, não tem formas, é uma energia constante, ilimitada. Então, poderíamos compreender Hokmah mais como se fosse uma espécie de canal, onde a energia flui sem limites, sem forma nenhuma. Bom, agora imaginem a Binah, que é a terceira Sefirah, recebendo esses influxos de energia desorganizada de Hokmah, de uma energia dinâmica, e tendo agora que delimitar essa energia em formas. Quem não lembra do mito de Gaia, onde ela dá luz a várias formas, ou seja, a vários deuses que são, na verdade, energias, né, já do que viria a ser o universo, do que viria a ser o mundo formado tal como é. E aí ela dá à luz a 12 titãs que representam essas energias do mundo, né? E também ela dá à luz a alguns monstrinhos, né? Como o Tártaro, como o Tifon, eu acho que é assim que se pronuncia, e outras divindades que representam o mundo manifestado.
Então, trazendo agora isso para uma aplicação no microcosmo, no ser humano, ou seja, como é que essa energia ela se aplicaria dentro do ser humano? Ao meu ver, a princípio, essa energia ela seria a representação desse desenho aqui, ou seja, a energia desorganizada, e nessa desorganização a nossa binar interna começa a dar formas a essa energia. Só que a princípio essas energias, por nós estarmos em um processo evolutivo, de consciência evolutiva, então a princípio essas energias se manifestariam como estados mentais ou estados emocionais instintivos. Por exemplo, o medo, a angústia, o sofrimento, a tristeza, a raiva, o estresse e por aí vai. Então, assim, é só uma forma simbólica de representar como que essa energia ela é, ao meu ponto de vista, experienciada na forma humana, né? Então, já deu para notar que Rockman não é uma sefirá organizada, e sim a grande estimuladora do universo. É de Rockman que Binah, a terceira sefirá, recebe o seu influxo de emanação. E Binah é a primeira das sefirot organizadoras e estabilizantes. Então, foi dado a Binah a atribuição ao planeta Saturno, justamente por causa dessa estruturação, ou seja, delimitação desse influxo do I manifesto, né? Ou seja, desse fluxo, desse impulso que o I manifesto lança para Rockman e Rockman lança para Binah. E também Binah ela recebe o título de Mãe Superior, justamente porque ela dá forma a toda essa energia, ou seja, toda essa emanação que ela recebe do impulso dinâmico de Rockman. Bom, já deu para compreender um pouco sobre Binah, a sua função de delimitação da força propulsora que ela recebe de Rockman. Em que pese a forma, ela pegar essa força e delimitar numa forma ou em várias formas, a forma, embora seja edificadora e organizadora, é também limitadora. Toda forma constituída precisa, por sua vez, ser superada, ou seja, quando a forma ela atingiu a sua culminação, quando ela perde a sua utilidade e se ela não for transcendida, ela torna-se um obstáculo à vida evolutiva. Então, Binah, por conseguinte, ela é a causadora da dissolução e da desintegração que conduz à morte. Então, a energia masculina, que é Rockman, é o pai, é o dador da vida. Mas a mãe é dadora da morte, porque seu útero é a porta de ingresso para a matéria e por intermédio dela a vida é animada na forma, e nenhuma forma pode ser infinita ou eterna, ou seja, a morte está implícita no nascimento. Agora fica fácil para compreender que a força dinâmica masculina é a que estimula a elevação e a evolução, e que a força feminina é que edifica as formas. Ou seja, Rockman e Binah representam, respectivamente, o positivo e o negativo arquetípicos, a masculinidade e a feminilidade primordiais, estabelecidas quando o rosto não contemplava rosto algum e quando a manifestação ainda era incipiente. É desses pares de opostos primários que surgem os pilares do universo, por entre os quais se tece a rede da manifestação, ou seja, é através desses dois, vamos dizer assim, casal de opostos complementares, aparentemente opostos, né? Complementares, que vai ser colocado os pilares em que vai se desenvolver
a manifestação. Bom, agora ficou fácil de compreender os pilares da árvore da vida, onde o pilar da misericórdia é o pilar do masculino positivo, é onde Rockman se encontra. Por que que ele é positivo? Porque ele tem a ver com a força propulsora, ou seja, a impulsionadora. É uma força que impulsiona a forma, né? Então, como exemplo aqui, só como exemplo, eu trouxe uma figura relacionada ao, acho que é desfibrilador o nome, que são aqueles aparelhos que dão choque elétrico quando a pessoa sofre uma parada cardíaca. Ou seja, ela recebe um choque elétrico para que ela estimule, né, o coração seja estimulado a retomada dos batimentos cardíacos. Então, acho que representa bem, mas são infinitas possibilidades, né, de representações dessa força propulsora. Mas é só como exemplo mesmo. Bom, já o pilar da severidade, que é representado pelo feminino negativo, também acho que fica fácil de compreender agora. Por que que é negativo, né? Porque é o pilar que restringe a força. Então, quando a força ela é recebida, ela é organizada, né? Ela é delimitada, ela é restringida. Por isso que Binah ela é vista como a mãe terrível, porque eu acho que eu já falei isso. Toda vez que a força divina ela é restringida, ou seja, acontece uma morte, né? A força que ela era outrora livre, ela passa a ser encarcerada agora numa forma. E de certa maneira, em algumas tradições e mitologias, isso é representado como uma mãe terrível, porque a energia divina está encarcerada numa forma, está presa numa forma. Então fica fácil de compreender agora porque que algumas mitologias representam Binah como a grande mãe terrível. E também porque uma vez que a força ela está encerrada, ela está encarcerada na forma e essa forma ela precisa chegar à sua destruição para que essa força ela adquira um grau a mais acima na evolução, isso também não é visto como algo legal. Então, só para a gente ter uma noção, que essa energia feminina ela é negativa por restringir a força propulsora. Restringir no sentido de organizar e colocá-la em formas, ou seja, de adquirir forma. É por entre esses dois aspectos polarizados da manifestação, ou seja, o Pai Supremo e a Mãe Suprema, Rockman e Binah, que se tece a rede da vida. As almas vão e vêm entre eles como a lançadeira de um tecelão. Em nossas vidas individuais e em nossos ritmos fisiológicos, na própria história da ascensão e queda das nações, observamos a mesma periodicidade rítmica, ou seja, o período em que a força há um influxo de força dinâmica impulsionadora e há um período em que há uma restrição dessa força, há uma limitação dessa força dinâmica. Ou seja, são períodos em que a atividade e a passividade eles ficam se alternando. Ou seja, há um período de construção e há um período de destruição que prevalecem alternadamente. O conhecimento dessa periodicidade, desses ciclos, integra a antiga sabedoria secreta dos iniciados e é operado astrologicamente e cabalisticamente. Bom, segundo a John Fortune, cada Sefirot possui uma imagem mágica. No caso da imagem mágica de Rockman é a de um homem barbado. Esse homem barbado indica a maturidade,
o pai que provou sua masculinidade e não um homem virgem inexperiente. Bom, os símbolos atribuídos a essa esfera são o lingam dos hindus e o falo dos gregos, que são os órgãos, né, gerador masculino em seus respectivos idiomas. E aí temos o pedestal, a torre, o cetro levantado, que simbolizam esse membro viril em sua potência maior. No entanto, segundo a John Fortune fala, que Rockma ela não é apenas um símbolo fálico ou sexual. Ela é, antes de mais nada, um símbolo dinâmico ou positivo, pois a masculinidade ela é uma forma de força dinâmica, assim como a feminilidade é uma forma de força estática, latente ou potencial, inerte até que se lhe comunique o estímulo. Bom, Rockma é a palavra criadora que disse faça-se a luz. É a força dinâmica, é o nome divino Jeová Tetragrammaton. Vemo-la na cauda aberta do pavão e na iridescência do pescoço do pombo. Bom, a cauda pavônica ela representa essa multipossibilidades, infinitas possibilidades em que a força dinâmica de Rockman pode vir a assumir, né, como formas. E no caso do pescoço, da iridescência no pescoço do pombo, se vocês notarem bem, existe uma sutileza de várias cores no pescoço, o que representa, trazendo aqui uma analogia do arco-íris, são também as multiformas, né, em que essa energia de Rockman ela pode vir a se tornar, ou seja, a energia dinâmica ela pode ser aplicada em multiformas, ou seja, infinitas possibilidades. Podemos ver a força de Rockman, por exemplo, num homem diligente que se esforça em sua profissão para manter o lar. E o título adicional de Rockman é Abba Pai, e em todas essas manifestações devemos ver o Pai, o progenitor que dá a vida ao não nascido. Bom, o chakra cósmico ou a manifestação física direta de Rockman é o zodíaco, que em hebraico se chama Maslot. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, vemos assim que os antigos rabinos compreendiam corretamente o processo da evolução de nosso sistema solar. No texto Yetzarático, Rockman é atribuído o caminho da inteligência iluminadora. Vocês recordam que o de Keter era inteligência oculta? Já o de Rockman é inteligência iluminadora. Isso diz muito sobre a manifestação da força, né? Já nos referimos à palavra criadora que diz faça-se a luz. Também tem tudo a ver com essa sentença do texto Yetzarático sobre a inteligência iluminadora. Outro símbolo que é atribuído a Rockman é a do manto interno da glória, que é um termo gnóstico, né? Esse manto interno da glória. Essas duas ideias tomadas em conjunto suscitam a ideia da vida animadora, o espírito iluminador. É a força masculina que em todos os planos deposita a centelha fecundante no óvulo passivo e transforma a latência inerte deste no desenvolvimento ativo do crescimento e da evolução. Ou seja, é a força dinâmica da vida que é espírito, que anima a argila da forma física e constitui o manto interno da glória. Pessoal, vale lembrar que as sefirotes, elas não são lugares, elas são estados de energia. Sempre que existe um estado de ser puro e incondicionado, sem partes ou atividades, esse estado se refere a Keter. Bom, se a gente tem um estado em que a energia pura ela começa a funcionar, saberemos que essa força pertence a Rockman.
Nota-se, portanto, que tanto Keter como Rockman, eles são anteriores à manifestação. Ainda que haja, vamos dizer assim, um impulso, mas é apenas um impulso, ainda não há cristalização de formas, mas apenas o impulso, o movimento. Ou seja, é a força viril de Rockman que dá o impulso à manifestação. E por conseguinte, é anterior à própria manifestação. Bom, a voz do Logos clamou: faça-se a luz muito antes que as águas e o firmamento fossem separados. Essa ideia do texto ietzarático fala de Rockman como sendo o esplendor da unidade, que o iguala, indicando assim claramente a sua afinidade antes com Keter, que é essa unidade, do que com os planos da forma dualística. Então a palavra esplendor aqui ela é empregada indicando claramente uma emanação, uma irradiação e nos ensina a pensar em Rockman mais como uma influência emanante do ser puro do que como uma coisa em si. Bom, em um trecho do livro, a June Fortune ela fala desse influxo de energia cósmica que é Rockman, que é informe e por ser um impulso puro da criação dinâmica e sendo informe, a criação a que dá lugar pode assumir toda e qualquer forma. Foi o que a gente explicou em relação a essa energia quando chega em binar, ela assume qualquer forma. Então, é necessário aí, ou seja, existe a possibilidade de sublimar a força criativa desviando de seu aspecto puramente priápico, ou seja, do aspecto puramente, vamos dizer assim, instintivo, né? Bom, a experiência espiritual atribuída a Rockman é a visão de Deus face a face. E Deus, Jeová, disse a Moisés: não podes contemplar minha face e sobreviver. Bom, segundo a John Fortune, ela diz o seguinte, que existe uma forma inferior de manifestação que nos mostra o Pai. E se vocês se recordarem, essa forma inferior de manifestação é Tiferet, ou seja, é a manifestação do Filho que nos mostra o Pai. Bom, já estamos familiarizados com os 4 naipes do tarô que representam os 4 elementos que há na natureza e que há no ser humano também. Então, o elemento pau representa o fogo, o elemento copas representa a água, o elemento espadas representa o vento e o elemento ouro representa o elemento terra. Bom, como observamos no vídeo anterior, em relação a Keter, existiam 3 cartas que são atribuídas a Keter, que são os ases. Aqui em Rockman, as 4 cartas que são atribuídas a Rockman são os 2. Então, 2 de paus, 2 de copas, 2 de espadas e 2 de discos ou de ouros, né? Então, o 2 de paus, que é atribuído ao elemento fogo, chama-se Senhor do Domínio. O pau é essencialmente um símbolo fálico masculino e é atribuída a Rockman, de modo que podemos interpretar essa carta como referência à polarização. O positivo, masculino Rockman, que encontrou seu parceiro no negativo binar. E então encontraram o equilíbrio. Esse equilíbrio, a polarização, é o que representa Rockman. Então aqui não há antagonismo, ou seja, não há resistência ao senhor do domínio. E um reino contente aceita o seu governo. Binar, satisfeita, aceita o seu parceiro. Bom, o 2 de copas, que é o elemento água, chama-se Senhor do Amor. Temos aqui novamente o conceito da polarização harmoniosa. Os 2 de espadas, que é
O elemento ar chama-se Senhor da Paz Restaurada, indicando que a força destrutiva das espadas está em equilíbrio temporário. O 2 de ouros, que é o elemento terra, chama-se Senhor da Mudança Harmoniosa. Aqui, como nas espadas, vemos a natureza essencial da força elemental modificada por seu oposto polarizante, indicando assim um equilíbrio. A força destrutiva de espadas, ela retorna à paz, e a inércia e a resistência da Terra tornam-se, quando polarizadas pela influência de Rockman, um ritmo equilibrado. Essas 4 cartas indicam a força de Rockman na polaridade, isto é, o equilíbrio essencial do poder, tal como este se manifesta nos 4 mundos dos cabalistas. Quando essas cartas, ou uma delas, qualquer uma delas, surgem na tiragem, indica o poder em equilíbrio. Não traduzem, porém, uma força dinâmica como se poderia esperar em relação a Rockman, pois Rockman, sendo uma Sephiroth suprema, ela apresenta força positiva tanto nos planos sutis como também nos planos da forma. Bom, o aspecto negativo de uma força dinâmica é representado pelo equilíbrio polaridade, ou seja, Rockman sendo uma esfera positiva de força impulsionadora, o aspecto negativo de Rockman é justamente o equilíbrio, a polaridade. Já o aspecto negativo de um poder negativo, como Binah, por exemplo, é representado pela destruição. Ou seja, já aprendemos que Binah ela é considerada negativa porque ela pega a força e delimita, ela encerra a força na forma. Então, quando ela faz isso, de certo ângulo, isso é visto como uma destruição da força. A força que outrora era uma força dinâmica, livre, agora está encerrada, está presa numa forma. A mesma coisa acontece quando a forma ela precisa ser destruída, ser dissolvida, por exemplo, com a morte, onde acontece então a libertação da força que outrora estava presa na forma. E sobre essa questão de Binah ser a destruidora ao mesmo tempo, ela é o receptáculo da vida, mas ao mesmo tempo é a destruidora. Isso pode ser aplicado em várias áreas da vida do ser humano. Então, por exemplo, formas, pensamentos que se cristalizaram, enraizaram e não permite mais que aquele ser humano ele evolua. Por exemplo, formas, pensamentos que se tornaram crenças, paradigmas que não permitem mais que ele suba, ou seja, evolua nos planos da existência. De certa maneira, aquela forma, pensamento precisa ser destruída. E aí é onde acontece aquelas mortes simbólicas, onde o ser humano passa, às vezes, por algumas crises. São velhas formas que precisam ser destruídas para que a energia que outrora estava presa nessas formas, elas possam adquirir agora novas formas mais elevadas de consciência. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre Rockman. É um resumo dessa esfera, dessa Sephiroth. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.